As histórias que vocês vão ouvir são baseadas em relatos reais de profissionais do varejo no Brasil. Os nomes foram alterados para proteger a identidade dos envolvidos. Preparem-se para descobrir o lado mais sombrio do comércio brasileiro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma história. Meu nome é Fernanda Costa e eu trabalho como estoquista no Shopping Center Norte, em São Paulo, há 9 anos. Durante todo esse tempo, sempre fui responsável pelo controle de entrada e saída de mercadorias de várias lojas do shopping, principalmente na área de eletrônicos e informática. Conhecia cada corredor, cada depósito, cada entrada de serviço daquele complexo comercial gigantesco. Pensava que depois de 9 anos, não havia mais nada que pudesse me surpreender naquele ambiente. Mas o que descobri numa noite de plantão em dezembro mudou completamente minha visão sobre o que realmente acontece nos bastidores dos grandes shoppings brasileiros. O Shopping Center Norte é um dos maiores centros comerciais da Zona Norte de São Paulo, com mais de 400 lojas distribuídas em 4 andares. Trabalho especificamente no setor de logística e estoque, que fica no subsolo do shopping, uma área que a maioria dos clientes nunca vê. É um labirinto de corredores, depósitos, câmaras frigoríficas e salas técnicas que mantém todo o funcionamento do shopping. Minha função é coordenar o recebimento e distribuição de mercadorias para as lojas. Todos os dias, chegam dezenas de caminhões com produtos que precisam ser conferidos, catalogados e direcionados para os estoques corretos. É um trabalho que exige muita organização e conhecimento detalhado de toda a estrutura subterrânea do shopping. A equipe de logística é composta por 20 funcionários divididos em 3 turnos. Eu trabalho no turno da noite, das 10 da noite às 6 da manhã, junto com mais 5 colegas. É durante esse período que recebemos a maior parte das mercadorias, já que o movimento de caminhões durante o dia atrapalharia o funcionamento normal do shopping. Nossa rotina noturna é bem estabelecida. Conferimos a programação de entregas do dia seguinte, organizamos os espaços nos depósitos, fazemos a manutenção dos equipamentos de movimentação de carga e realizamos inventários regulares dos produtos armazenados. Também somos responsáveis por verificar a segurança de toda a área de logística, incluindo as salas técnicas e corredores de serviço. Durante meus 9 anos trabalhando nessa função, sempre me orgulhei de conhecer cada centímetro do subsolo do shopping. Sabia exatamente onde ficava cada depósito, cada sala elétrica, cada sistema de ventilação. Era comum os novos funcionários me procurarem quando se perdiam nos corredores, porque eu era conhecida como alguém que nunca se perdia naquele labirinto subterrâneo. O que aconteceu naquela noite de dezembro começou quando eu estava realizando uma inspeção de rotina nos depósitos da ala leste do shopping. Era aproximadamente 1 da manhã, e eu estava sozinha verificando o sistema de climatização de um depósito que havia apresentado problemas de umidade durante a semana. O depósito em questão ficava no final de um corredor que raramente era utilizado, já que servia apenas para armazenar produtos sazonais que ficavam meses sem movimentação. Era um espaço grande, de aproximadamente 100 metros quadrados, com teto alto e várias estantes metálicas para a organização de mercadorias. Enquanto verificava os indicadores do sistema de ar-condicionado, ouvi um ruído estranho vindo de algum lugar do depósito. Era um som abafado, como se alguém estivesse movendo objetos pesados em outra sala. Inicialmente pensei que poderia ser algum colega realizando o trabalho em um depósito adjacente, mas consultei a planilha de atividades e confirmei que não havia nenhuma tarefa programada para aquela área naquele horário. Decidi investigar a origem do som. Caminhei lentamente pelo depósito, prestando atenção para identificar de onde vinha o ruído. Quanto mais me aproximava da parede do fundo, mais claro ficava que o som vinha de algum lugar além daquela parede, como se houvesse atividade em um espaço que eu não conhecia. Comecei a examinar cuidadosamente a parede do fundo do depósito. Era uma construção aparentemente normal, com blocos de concreto pintados de branco. Mas quando prestei atenção aos detalhes, notei que havia uma seção da parede que parecia ligeiramente diferente das outras. A tinta estava mais nova. Os blocos pareciam ter sido assentados mais recentemente. Coloquei o ouvido na parede e consegui ouvir claramente vozes de pessoas conversando do outro lado. Eram pelo menos 3 homens falando em tom baixo, mas não conseguia entender o que estavam dizendo.
Ocasionalmente ouvia o som de objetos sendo movidos, como caixas sendo empilhadas ou desempilhadas. Tentei encontrar alguma forma de acesso para o espaço do outro lado da parede. Examinei toda a área ao redor, procurando por portas escondidas, alçapões ou qualquer tipo de abertura. Foi quando notei que havia uma das estantes metálicas posicionada de forma estranha, muito próxima da parede, como se estivesse escondendo alguma coisa. Com cuidado, movi a estante pesada alguns centímetros para o lado. Para minha surpresa, descobri que ela estava posicionada exatamente em frente a uma abertura na parede. Era uma passagem de aproximadamente 1,5 metro de altura por 1 metro de largura, claramente construída para permitir acesso ao espaço do outro lado. A abertura estava fechada com uma chapa de metal que podia ser removida facilmente. Havia dobradiças de um lado e um simples trinco do outro, como se fosse uma porta improvisada. Era óbvio que aquela passagem havia sido construída intencionalmente e era usada regularmente. Fiquei parada por alguns minutos, tentando decidir o que fazer. Sabia que deveria reportar a descoberta para minha supervisão, mas também estava extremamente curiosa para saber o que havia do outro lado daquela parede. As vozes continuavam audíveis, e agora conseguia distinguir que estavam falando sobre números, quantidades e valores, como se estivessem fazendo algum tipo de inventário. Decidi abrir cuidadosamente a chapa de metal para ver o que havia do outro lado. Removi o trinco lentamente, tentando não fazer ruído, e afastei a chapa apenas o suficiente para conseguir olhar através da abertura. Do outro lado havia um túnel de aproximadamente 3 metros de comprimento, com paredes de concreto e iluminação elétrica instalada no teto. O túnel conectava o depósito onde eu estava a outro espaço que parecia ser uma sala grande. Conseguia ver luz no final do túnel e ouvir claramente as vozes dos homens que estavam trabalhando. Tomei coragem e rastejei através do túnel para ver o que havia do outro lado. Cheguei a uma sala de aproximadamente 50 metros quadrados, completamente equipada com estantes, mesas, computadores e dezenas de caixas empilhadas de forma organizada. Era como um depósito clandestino funcionando paralelamente ao sistema oficial do shopping. Na sala havia 3 homens trabalhando. Reconheci um deles como sendo Marcos Silva, supervisor de segurança do shopping, alguém que eu conhecia há anos e sempre considerara uma pessoa íntegra. Os outros 2 eram desconhecidos, mas vestiam uniformes que pareciam ser de empresas de transporte. Eles estavam conferindo o conteúdo de várias caixas que continham eletrônicos, smartphones, tablets, notebooks, câmeras, equipamentos de som, produtos de alto valor que claramente não faziam parte do estoque oficial de nenhuma loja do shopping. Havia planilhas impressas onde anotavam códigos, quantidades e valores dos produtos. Percebi que havia descoberto uma operação de contrabando funcionando dentro do próprio shopping. Marcos e seus comparsas estavam usando aquele espaço clandestino para armazenar e distribuir produtos eletrônicos ilegais, aproveitando a infraestrutura do shopping para mascarar suas atividades criminosas. Fiquei observando por aproximadamente 15 minutos, tentando entender exatamente como funcionava o esquema. Vi que eles separavam os produtos em grupos menores, colocavam em sacolas discretas e as levavam para algum lugar através de outra saída que havia na sala. Quando decidi que já tinha visto o suficiente, comecei a rastejar de volta através do túnel. Mas quando estava quase chegando ao depósito original, ouvi Marcos falando para os outros homens que precisavam verificar se não havia ninguém na área. Meu coração disparou quando percebi que eles poderiam descobrir minha presença. Consegui voltar para o depósito e recolocar rapidamente a chapa de metal no lugar, empurrar a estante para a posição original e sair da área antes que alguém aparecesse. Caminhei o mais naturalmente possível até a área principal da logística, onde meus colegas estavam trabalhando normalmente. Passei o resto da noite tentando processar o que havia descoberto. Marcos era uma pessoa respeitada no shopping, responsável pela segurança de todo o complexo, e estava envolvido em uma operação criminosa sofisticada que utilizava a infraestrutura do próprio local de trabalho. Durante os dias seguintes, mantive minha rotina normal, mas estava constantemente observando o comportamento de Marcos e tentando identificar outros possíveis envolvidos no esquema. Notei que ele frequentemente desaparecia durante seu turno de trabalho, sempre com justificativas sobre verificações de segurança em áreas remotas do shopping.
Também comecei a prestar atenção nos movimentos de veículos de carga durante a madrugada. Percebi que havia caminhões que chegavam ao shopping fora dos horários programados oficialmente, sempre estacionando em uma área de carga específica que era controlada diretamente pela segurança. Após uma semana de observação, decidi que precisava tomar uma atitude. Sabia que reportar para a supervisão interna do shopping poderia ser perigoso, já que não sabia quem mais poderia estar envolvido no esquema. Decidi procurar diretamente as autoridades policiais. Fui à delegacia e relatei detalhadamente tudo o que havia descoberto. O delegado responsável, Dr. Antônio Ferreira, ficou muito interessado no caso e explicou que operações de contrabando em shoppings eram crimes federais que envolviam evasão fiscal e potencial lavagem de dinheiro. O delegado solicitou que eu continuasse trabalhando normalmente, mas que observasse e documentasse tudo o que pudesse sobre a operação clandestina. Também me orientou a tentar descobrir quando seria a próxima movimentação de mercadorias para que pudessem flagrar o esquema em funcionamento. Durante as semanas seguintes, mantive vigilância discreta sobre as atividades de Marcos e seus comparsas. Identifiquei que eles operavam principalmente nas terças e quintas-feiras, sempre durante a madrugada, quando havia menos movimento na área de logística. Descobri que o túnel que havia encontrado era apenas uma parte de uma rede mais extensa de passagens clandestinas que conectava vários pontos do shopping. Havia pelo menos 3 outras salas escondidas em diferentes áreas do subsolo, todas equipadas para armazenar e processar mercadorias contrabandeadas. A operação era muito mais sofisticada do que inicialmente imaginei. Eles tinham um sistema próprio de controle de estoque, contabilidade detalhada, rede de distribuição organizada e até mesmo clientes fixos que recebiam os produtos em locais previamente combinados. Marcos havia aproveitado sua posição como supervisor de segurança para criar um esquema perfeito. Ele controlava o acesso às áreas de serviço, conhecia os horários de menor movimento, tinha acesso às câmeras de segurança e podia desativar alarmes quando necessário. A investigação policial descobriu que o esquema movimentava aproximadamente R$200 mil por mês em produtos contrabandeados. A mercadoria chegava através de fornecedores na fronteira com o Paraguai e era distribuída para compradores em todo o estado de São Paulo. Após 2 meses de investigação, a polícia organizou uma operação para flagrar o esquema em funcionamento. Instalaram equipamentos de monitoramento discretos na área de logística e aguardaram a próxima movimentação programada de mercadorias. Na quinta-feira seguinte, às 3 da manhã, Marcos e mais 4 homens foram flagrados transportando caixas de eletrônicos através dos túneis clandestinos. A polícia cercou todas as saídas do shopping e prendeu todo o grupo em flagrante. Durante a revista das instalações clandestinas, foram encontradas mercadorias avaliadas em mais de R$500 mil. Havia produtos que ainda estavam em embalagens originais do exterior, sem nenhuma documentação fiscal brasileira, confirmando que se tratava de contrabando. Marcos confessou durante o interrogatório que liderava o esquema há mais de 3 anos. Ele havia começado com pequenas quantidades de produtos, mas gradualmente expandiu a operação até se tornar uma rede organizada de contrabando e distribuição de eletrônicos. A investigação descobriu que outros funcionários do shopping estavam envolvidos, incluindo 2 supervisores de diferentes setores e um funcionário da administração predial. Todos foram demitidos e processados criminalmente por participação em organização criminosa. A administração do shopping implementou novas medidas de segurança, incluindo inspeções regulares de todas as áreas de serviço, controle mais rigoroso de acesso às dependências internas e sistema de monitoramento eletrônico de todas as movimentações de carga. Para mim, a descoberta foi uma experiência traumática que mudou completamente minha perspectiva sobre segurança no ambiente de trabalho. Percebi que mesmo pessoas em posições de confiança podem estar envolvidas em atividades criminosas graves. Recebi reconhecimento formal da administração do shopping pela atitude responsável em denunciar o esquema criminoso. Também fui promovida para supervisora de logística, com responsabilidades adicionais relacionadas à segurança e controle de mercadorias. O caso ganhou repercussão na mídia especializada em segurança comercial e serviu como exemplo para outros shoppings implementarem medidas preventivas similares. Participei de palestras e treinamentos
compartilhando minha experiência para ajudar outros profissionais a identificar situações suspeitas. Hoje, 4 anos depois do incidente, trabalho como consultora especializada em segurança logística para grandes centros comerciais. Meu trabalho consiste em identificar vulnerabilidades em sistemas de controle de mercadorias e implementar protocolos para prevenir atividades criminosas. A experiência me ensinou que vigilância constante é fundamental em qualquer ambiente comercial. Criminosos frequentemente aproveitam falhas nos sistemas de controle para estabelecer operações paralelas que podem funcionar por anos sem detecção. Também aprendi sobre a importância de ter canais seguros para denunciar atividades suspeitas. Muitos funcionários podem perceber irregularidades, mas não sabem como reportar sem se colocar em risco ou como ter certeza de que suas denúncias serão tratadas adequadamente. Durante meu trabalho atual, já identifiquei pelo menos 12 casos similares em diferentes shopping centers do país. O padrão é sempre similar: pessoas em posições de confiança que aproveitam conhecimento privilegiado sobre infraestrutura para criar operações criminosas paralelas. O que mais me impressiona é a sofisticação das operações que tenho encontrado. Os criminosos investem tempo e recursos significativos para criar infraestrutura clandestina dentro de estabelecimentos legítimos, aproveitando a credibilidade dos locais para mascarar atividades ilegais. Mantive contato com os investigadores que trabalharam no caso original e soube que a rede de contrabando que descobrimos estava conectada a operações similares em pelo menos 6 outros estados. Era parte de uma organização criminosa nacional especializada em importação e distribuição ilegal de eletrônicos. A descoberta daquele túnel secreto não foi apenas um caso isolado de crime no meu local de trabalho. Foi minha introdução a um mundo paralelo de atividades criminosas que acontecem nos bastidores de estabelecimentos comerciais aparentemente legítimos e seguros. Hoje, quando caminho pelos corredores de qualquer shopping, automaticamente observo detalhes que a maioria das pessoas não percebe. Procuro por sinais de construções irregulares, movimentações suspeitas de pessoal, equipamentos que parecem fora do lugar. A experiência me transformou em uma profissional mais vigilante e consciente sobre vulnerabilidades de segurança. Também me deu um propósito profissional claro: usar meu conhecimento para proteger outros estabelecimentos comerciais contra a infiltração de atividades criminosas. O trabalho de consultoria me permite compartilhar essa experiência de forma construtiva, ajudando empresas a implementar sistemas de controle que dificultam o estabelecimento de operações criminosas paralelas. É gratificante saber que minha descoberta acidental se transformou em expertise profissional útil. 9 anos depois de começar como simples estoquista no Shopping Center Norte, posso dizer que aquela descoberta noturna foi o evento mais importante da minha carreira. Transformou uma situação perigosa em uma oportunidade de contribuir para maior segurança no setor comercial brasileiro. Continuo trabalhando no setor de logística, mas agora com uma perspectiva muito mais ampla sobre responsabilidades de segurança e proteção patrimonial. A experiência me ensinou que todos os funcionários, independentemente do nível hierárquico, têm papel importante na manutenção da integridade dos estabelecimentos onde trabalham. A cada novo projeto de consultoria, lembro daquela noite quando descobri o túnel secreto e como uma simples curiosidade sobre um ruído estranho me levou a desvendar uma operação criminosa complexa. É um lembrete constante de que devemos sempre estar atentos ao nosso entorno e nunca hesitar em investigar situações que parecem irregulares.